Olá, joia rara, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre projeção ortogonal. Veja, a palavra ortogonal, a gente lembra o sistema ortogonal, sistema X e Y, quando em planos diferentes, né? X horizontal, Y vertical, eles formam ângulos de 90 graus. Então, a projeção ortogonal, orto vem do grego e significa reto. A palavra gonia, ortogonia, vem do grego, também significa ângulo, então ângulo reto. Então a gente vai falar hoje uma projeção ortogonal sobre um plano. Tipo, esse quadro aqui é um plano. E eu tenho um ponto aqui, supomos, esse ponto aqui está fora do plano. Quando eu ligar aqui ao plano, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Então, na aula de hoje, nós não vamos fazer nenhum cálculo matemático, prometo, mas quero mostrar a vocês como se trabalha a projeção ortogonal no Enem. Tem bastante coisa de projeção ortogonal. Tem a parte de vetores, tem a parte de desenho geométrico, mas o que nós interessamos no momento é a parte como é trabalhada no Enem. Tudo bem até aí? É a noção de espaço. Hoje não tem cálculo, mas tem uma noção de espaços ocupados. E a gente vai pegar uma figura tridimensional e transformar numa figura bidimensional, certo? Eu pego, sei lá, uma cadeira tem 3 dimensões. Uma pirâmide, comprimento, largura e altura. E a gente vai fazer a projeção dela para que no plano aqui ela só apareça em 2 dimensões. Combinado? Então você basta ter uma boa noção de espaço que você vai dominar perfeitamente esse assunto e como é a abordagem no Enem. Ok, abençoado? Então, lembre-se, você começou a dirigir um carro e o carro está lá numa pista, lá no asfalto. Na hora que você entra no carro, parece que ele o espaço do carro é maior do que da pista. Isso é no início. Quando você está dirigindo normal, você vai ter uma percepção melhor, quando você acostuma, que você percebe que aquele espaço lá dá para passar o seu carro e outro carro vindo em direção contrária. Então aí você vai aperfeiçoando a sua noção de espaço. Vamos tentar ver isso nessa aula, ok? Bom, aqui projeção ortogonal, ortos quer dizer reto, gonia quer dizer ângulo, então vai formar um ângulo reto. Dado um plano alfa e um ponto A fora desse plano. Ligando esse ponto perpendicular, veja, esse ponto perpendicularmente a um ponto A'. Ponto A e o ponto A' no plano. Temos uma projeção do ponto A no plano alfa. Então é isso aqui, gente. Olha, eu tenho um plano aqui, ó. Eu tenho aqui um plano alfa e aqui eu tenho um ponto A, beleza? Então, se eu ligar aqui perpendicularmente a esse ponto, eu vou ter aqui o ponto A'. Pronto, formando esse ângulo de 90 graus, para quem estiver olhando aqui de cima, certo? Quem estiver olhando aqui de cima, esse ponto vai ter a projeção aqui no plano. Analise essa figura geométrica como você vê daí. Essa figura, se eu clarear aqui, para esse plano se projetar aqui, provavelmente você vai ver um triângulo equilátero, não é isso? Você vai olhar e a sombra aqui será de um triângulo equilátero. Já se eu colocar essa figura perpendicular aqui formando um ângulo de 90 graus, você vai ter a percepção de um retângulo, que vai ter a sombra ou a projeção no plano de um retângulo. Certinho?
Aí quando eu inclinar a figura assim, você vai perceber que essa figura nem é um triângulo, nem é um retângulo, mas é um prisma de base triangular. Entenderam? Aqui também eu tenho essa figura, que é uma circunferência, certinho? Essa circunferência, se eu colocar ela aqui no plano, dá até para você perceber aqui a sombra. Nessa posição vai formar uma outra circunferência. A projeção dela vai me dar outra circunferência. Já se eu colocar nessa posição aqui, a figura vai me dar um segmento de reta. Você pode fazer essa experiência lá na mesa. Você coloca, a mesa será um plano, né, o laço da mesa, você olha daqui para cá. Então esse ponto e esse ponto aqui vão incidir num segmento de reta. Ela não é uma secante, ela não pode cortar aqui, mas vocês vão ver a partir desses dois pontos aqui onde estão meus dedos, quando você observar aqui de cima a figura que vai projetar é exatamente o segmento de reta. Então, da onde está aí a câmera nessa posição, você vai ter um segmento de reta. Já se você estiver nessa posição, esse carinha aqui vai ter a projeção de uma circunferência. Então, joia rara, vejam, eu tenho aqui um plano beta e eu tenho duas figuras que vão ser projetadas sobre esse plano. É como se aqui eu tivesse, por exemplo, um olho. E esse olho, ele está olhando de cima para baixo e a sombra projetada que eu teria nesse plano seria isso aqui, ó. Então, ele viria perpendicularmente. Se aqui é A, eu teria A'. E aqui é B, eu terei aqui B'. E como eu falei a vocês, olha a figura que eu vou criar aqui. Um segmento de reta. Um segmento de reta é a visão que eu tenho dessa figura. Supomos que esse olho esteja aqui. Aí qual figura eu teria projetado? Se aqui é M, eu teria M'. E aqui é N, eu terei N'. E eu vou ligar aqui os pontos. E eu terei aqui outro segmento de reta. Qual é a novidade disso? A novidade é que esse segmento de reta, supomos que aqui tenha 10 centímetros, aqui ele vai ter 6 centímetros, 4 centímetros, um valor bem menor. Isso aí vai depender do tamanho da inclinação. Se eu estou observando aqui, ele vai ter uma projeção praticamente igual a essa medida do segmento. Mas quando faz essa inclinação, a projeção aqui vai ficar bem menor. Certinho? Essa é a noção de área e de espaço que nós vamos ter. Tranquilo até aí? Então vamos ver algumas aplicações sobre a projeção ortogonal. Então, abençoados, como eu prometi a vocês, a gente vai ver o entendimento de uma questão prática, tipo, uma cadeira é colocada no chão e sobre ela alguém acende uma lâmpada. Vê figura. A projeção ortogonal da cadeira para o chão formará uma sombra de que formato? Gente, o desenho é mais ou menos esse cara aqui, ó. Tá a cadeira, aqui está uma lâmpada, e quando você acende essa lâmpada, alguém acendeu a lâmpada, aí você vai ter uma sombra aqui. Você acha que o formato é o quê? Formato de uma cadeira. Então, gente,
Alguém acenda a luz, qual é a figura que eu terei aqui? Pela posição da cadeira, olhando aqui de cima, ou acendendo a lâmpada aqui, a figura que eu vou ter vai ser esse cara aqui, ó. Isso aqui, joia rara, isso é uma figura retangular, ó. Ou alguém pode dizer um paralelogramo, tudo bem. Mas é essa a sombra que vai ser da cadeira aqui, ó. Perfeito? Então não tem nenhum cálculo, é só você ter essa observação. Questão 2. Um cilindro colocado horizontalmente e visto acima de um plano alfa. Forma uma sombra semelhante, letra A, o próprio cilindro, letra B, o trapézio, letra C, o retângulo ou letra D, um círculo. Gente, é esse cara aqui, ó. Eu vou projetar o cilindro sobre um plano alfa e eu quero saber a sombra que eu vou ter dessa figura. Esse cara aqui, na hora que ele for projetado aqui, vai ter exatamente um retângulo. Aí é tipo, se aqui vai ser a linha. Lembra, gente, que eu tenho sempre uma figura tridimensional, tipo cilindro que tem o diâmetro, né? Sempre são 3 dimensões. É como uma pirâmide, comprimento, largura e altura. Mas na hora que eu formar a figura, ela vai ter a projeção bidimensional. É tipo o prisma que eu mostrei ainda há pouco, certo? Então, essa figura aqui, a sombra dela, do cilindro, vai ser um retângulo, que é a alternativa da letra C. Eu vou colocar em uma atividade as questões do Enem, todas com essa aplicação. Fique bem atento à questão dos espaços e movimentos, que aí vai formando as novas figuras bidimensionais. Certo, abençoado? Valeu, até a próxima. Fique com Deus.